Plantão urgente! Flamengo fica preso no Peru, Pedrão. Que história é essa? É da carochinha ou não? Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre os bastidores da vitória do Flamengo no pico do alto da montanha, do morro, da altitude. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, toca aí meu parceiro, minha parceira. Também comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo, minha galera. Olha aí, bastidores da vitória do Flamengo contra o Cusco ontem, lá 3.000 e lá vai fumaça de altitude. Os jogadores do Flamengo usaram oxigênio no vestiário, mas a estratégia para altitude funcionou. Time correspondeu em campo na estreia e a avaliação interna foi de sucesso após ninguém passar mal. Água gelada nas duchas do estádio foi o que mais incomodou no pós-jogo. Parece que o pessoal lá ficou meio irritado, rapaz, né? Não sei que eles arrumaram, desligaram a resistência dos banheiros, sei lá, sei que eles cortaram a água quente lá. Ah, também, Pedro, o jogador ganha bem pra ficar reclamando de água. Ah, gente, porra, frio do que eu quero. E aí, você também, ué. Frio, 8 graus de temperatura, imagina, pô, você abre o chuveiro, gelo, neve, pô, aí realmente é complicado mesmo. Já há algum tempo é consenso da medicina esportiva que, para jogar em altitudes extremas, o ideal para times que não estão acostumados é chegar poucas horas antes da partida de forma a minimizar os efeitos nos atletas, mas o Flamengo chegou a custo 22 horas com antecedência, porém, entretanto, contudo, todavia, contou com um hotel com quartos pressurizados, com tubulações que aumentam a entrada de oxigênio de modo a minimizar a sensação de altitude em cerca de 1.000 metros. Então os atletas puderam, né, meio que eles só ficaram expostos aos efeitos da altitude a partir do momento que deixaram o hotel, né? Isso ajudou o Flamengo também. Quem dormiu nesses quartos e conversou com o GE disse não ter sentido diferença. Mas só o fato de ninguém ter passado mal antes ou durante a partida foi visto como um sucesso no Flamengo. A avaliação interna é que os jogadores responderam muito bem a estratégia, que também contou com cilindro de oxigênio no vestiário. Eu seria ainda mais radical. Na próxima, bota o cilindro. Rapaz, ó, falar um negócio aqui pra vocês. O futebol vai ficar igual ao basquete, tá? Vai ser dividido em 4 tempos. E cada vez mais vai ter publicidade. Você vê que agora a parada para hidratação, que tinha o fim como a hidratação em temperaturas extremas de calor, ela já se modificou. As marcas e o setor publicitário das transmissões perceberam o potencial para ganhar dinheiro com isso. Logo, a parada técnica agora virou quase que uma coisa obrigatória e se tornará uma coisa obrigatória em função da publicidade, tá? E aí, tendo esse panorama em vista, nas partidas da altitude, leva o tubo de oxigênio lá pro banco de reservas, né? Bota todo mundo sentado, o treinador fica falando, todo mundo lá, e depois entra para jogar, além de ter no vestiário também. Aí vai minimizar ainda mais, né, os efeitos da altitude. Alguns atletas usaram no intervalo por precaução. O Léo Pereira, após o jogo, comentou: a gente usou oxigênio, eu também usei, tentamos as manobras que temos para ajudar. Toda ajuda é bem-vinda, os médicos estudam, sabem melhor do que nós, a gente só obedece e tenta fazer o nosso melhor. Acho que conseguimos nos comportar diante das adversidades na altitude. Estávamos bem concentrados e entramos sabendo o que tínhamos que fazer. Jogo inteligente porque a altitude pesa em determinados momentos do jogo. Ainda mais se você fica forçando muito a bola e quiser imprimir velocidade. Tentamos controlar o jogo, o saldo é positivo. Na altitude não dá para você ficar a contra-ataque o tempo inteiro, perde a bola o tempo inteiro, aí você tem que correr atrás da bola o tempo inteiro. Uma verdadeira loucura, então não dá naturalmente para você fazer esse tipo de jogo, e o jogo durou 101 minutos, se a gente for contar os acréscimos, isso porque teve VAR para impedimento, aquela coisa toda, né? E aí o cara deu 8 minutos de acréscimo ali, mais os acréscimos do primeiro tempo, aí mais a parada também técnica, mais tudo, aí senta e lá vai fumaça.
de minutos. Cada vez mais o futebol joga aí em temperaturas, cada vez mais o futebol tem mais tempo de jogo, mas de bola rolando é menos, né? Causa sensação de mais tempo, mas bola rolando é menos. Especificadamente após o jogo, a água gelada foi pior do que a altitude para o Flamengo. Com frio aproximadamente de 8 graus em Cusco no horário da partida, os jogadores se revoltaram com a falta de água quente nas duchas dos vestiários. Como a delegação iria dormir mais uma noite na cidade, a maioria preferiu deixar para tomar banho no hotel. Foi suado mesmo no ônibus. Ih, tomar banho de água gelada, nada. Brincou a Arrascaeta. Ninguém pode se gripar agora. Tem muito jogo. O GE apurou que havia sim água quente no vestiário. O problema é que o sistema de aquecedor demorava muito para esquentar. A primeira leva de jogadores que tomou banho no estádio fechou o registro quando acabou. Por isso os demais, porra, fecharam o registro, porra. Aí vocês quiseram sacanear os caras, pô. Ih, já tomei meu banho, fechou até esquentar de novo, meu amigo. Aí, filho, já era. Né? Aí já era. Bruno Henrique, que foi o grande herói da vitória do Flamengo de ontem, admitiu os efeitos da altitude e diz: em prol do Flamengo a gente dá vida e raça, disse o BH. E, cara, o BH é um negócio de louco, viu? É altitude, é longitude, é luatitude, tem essa história da carochinha com ele, não. Sente um pouquinho, né? Mas em prol do Flamengo a gente faz o que pode, dá vida, a raça para poder conquistar os 3 pontos. Todo o grupo está de parabéns pela partida que fizemos ontem, né? Jogo muito difícil na altitude, pesa um pouco, muito feliz pela vitória, primeiro passo na nossa trajetória e tem gente reclamando até agora do pisão do Plata. Inclusive, o senhor Abel Ferreira insinuando de que tem um complô também na Conmebol para fazer o Flamengo campeão. Você vê que ele amplia, né, esse universo do método. Antes ele só utilizava esse método. Na realidade já teve uma sofisticação, palavra difícil, no método do Abel Ferreira. Porque antes ele reclamava na coletiva, mas era mais ali aquela atitude histérica dele, chutava microfone, aí vai o time inteiro do Palmeiras, eles juntam num só, aí vinha o Everton lá de trás no juiz, e aí o cara ficava, meu Deus, os caras vão me bater, aí a Leila, né, fazendo politicagem com o presidente da CBF, aquela história da carochinha toda. Aí, agora é o método mais novo, que é do Abel. Sempre na coletiva ele fala: ah, esse ano vai estar funcionando, porque ano passado... mas Abel, você não fala também do pisão do Veiga, né? Disso você não fala, só do Pulgar que você lembra. Inclusive a sua própria presidente, senhor Abel Ferreira, né? A sua própria presidente disse que não tem que dar desculpa de arbitragem, que a culpa foi de vocês. Ela que falou isso. Mas agora ele está exportando o método também para a Libertadores. Porque antes ele evitava falar na Libertadores, mas agora ele está falando, ele está exportando. Né? Do Brasil ele está botando agora na América do Sul inteira. Só que o pisão do Plata, você falar que é expulsão, é desinformação. Por quê? As orientações que os árbitros recebem: pisar no pé, cartão amarelo. Pisar na altura da canela, no meião, cartão vermelho. Resumindo, expulsão quando atinge parte sensível, pé não é considerado. Trata-se de um conceito universal, não é um conceito apenas do Brasil. O Plata pisou no pé do Lucas Colito no segundo tempo. Jogo disputado na noite de quarta-feira, poderia ser divertido, mas não foi lance para que o árbitro mandasse mais cedo para o chuveiro. Contudo, que a regra determina e as orientações dadas para os sopradores de apito e pessoal do VAR são ignoradas por parte da mídia. Gente, a mídia, cara, essa mídia aí, esquece, ninguém sabe de nada. Eles falam um monte de... Ah, não, porque a intensidade do pisão, meu amigo, vamos lá. Ele estava aterrissando. Ele não foi de maneira deliberada para pisar no cara. A bola estava em disputa. E terceiro, o pisão vai no pé do atleta. Não vai na canela do atleta. No pé, no máximo é cartão amarelo. Tá na regra. Não era para ser expulso o Plata, e ainda bem
que o Plata não foi expulso, porque se o Plata é expulso, eu caí em cima do cara. Tá vendo aí, Pedrão? E o cara jogou bem ontem, né? Uma boa atuação seria transformada ali numa situação ruim, né? Como se o próprio achismo valesse mais do que o regulamento de futebol. Eu acho, né? Eles falam, o comentarista ou a comentarista, eles falam assim, eu acho que era para expulsão. Não, você não tem que achar, você tem que interpretar a regra de acordo com o que ela é. Tem margem para subjetividade no futebol? Tem, mas não é o caso, porque tá lá na regra. Pisão no pé é cartão amarelo, no máximo. Aí cabe a interpretação, se vai dar cartão, se não vai dar cartão. Aí cabe a interpretação, tá? Inclusive, o Plata ganhou prestígio com o Jardim. E uma outra coisa que eu quero contestar aqui, vamos lá. O Flamengo jogou ontem pela Libertadores, correto? Correto. O Palmeiras também jogou ontem pela Libertadores, correto? Correto. Por que o Palmeiras vai jogar só no domingo às 6h30 da tarde e o Flamengo vai jogar no sábado? Por que o Palmeiras vai ter um dia de descanso a mais que o Palmeiras? Não, Pedro, não é porque o Corinthians joga hoje, aí o Corinthians... Tá, mas cadê a lisura do campeonato, então? Cadê o Abel Ferreira pra falar? Né? Porque ontem ele falou, o Maurício claramente tirou o pé, mas enfim, realmente é um contato, parece que esse ano o VAR vai funcionar, isso é bom. No ano passado a Conmebol, o VAR da Conmebol não funcionou, mas esse ano parece que vai funcionar, isso é uma coisa boa. Aí Conmebol, vocês vão deixar? Não abaixa a cabeça pra esse cidadão igual faz a CBF não, hein, Conmebol? Porque senão ele cria asa, meu amigo, só vai piorando, chuta microfone, olha... Esse cara é terrível, Conmebol. Esse cidadão é terrível, vocês têm que tomar uma medida, hein? Tem que provar o que ele tá falando, tá? Vamos lá, minha galera. Vamos avançando aqui. Léo Pereira revelou que os jogadores usaram oxigênio, a gente já conversou sobre isso. E aí, minha galera, nós temos aqui agora o Leonardo Jardim falando: nós somos o Flamengo, temos que colocar em prática nossas qualidades e forças. Mais importante do que pensar na altitude foi pensar no nosso jogo, em superar esse difícil adversário, falou o Leonardo Jardim, tá? E aí, minha galera, agora o problema reside no seguinte, vamos lá. O Flamengo já teve uma logística, digamos, complicada, tá? Para chegar até Cusco, né? O Flamengo ele sai do Rio de Janeiro, ele vai para Arequipa, que não é exatamente Cusco, e de Arequipa ele tem que pegar um voo de mais ou menos 1h30 para ele chegar até Cusco. Chegando em Cusco, tem todos os efeitos da altitude, por mais que o quarto do hotel seja pressurizado, os atletas respirem uma quantidade suficiente de oxigênio para não sentirem os efeitos da altitude, tem uma implicação muito grande nisso, porque o Flamengo acabou o jogo ontem, que foi desgastante, teve mais de 100 minutos de jogo, o Flamengo não pôde voltar. Por quê? Porque o aeroporto de Arequipa, ele fecha, né? À noite ele fecha, você não tem como voltar. Então voltaram os atletas pro hotel, né? Por isso que o negócio da água gelada aí, o pessoal, vamos tomar banho lá no hotel. E do hotel, os atletas dormiram e voltariam hoje. Vão voltar hoje pro Brasil, no caso. Só que o que acontece é que os atletas acordaram, os atletas pegaram o voo de Cusco para Arequipa, só que eles estão em Arequipa ainda. Por quê? O elenco do Flamengo já está em Arequipa e aguarda o voo de retorno para o Brasil, com previsão de chegada para o início da noite de hoje. E que já tá comprometido, tá? A logística é apertada, já que o time terá apenas 2 dias de preparação para o clássico contra o Fluminense, que acontece no sábado, às 6h30 da noite.
pessoal. Aí, o que acontece, pessoal, é o seguinte. Nós temos uma implicação muito grande. Porque o Flamengo estava com previsão de chegada no Rio de Janeiro de manhã, né? Chegaria no Rio de Janeiro de manhã. Entretanto, agora com esse problema aí do aeroporto, né? Enfim, da aeronave, aquela situação toda, o time tem a previsão de chegada às 11 horas da noite no Rio de Janeiro. E qual que é a implicação para isso? 11 horas da noite. O Flamengo vai chegar no Rio de Janeiro em menos de 48 horas de ter um outro jogo, que é contra o Fluminense. Né? Ainda bem que o Jardine poupou alguns atletas, né? O Arrascaeta, mas não pôde poupar outros, porque tem volantes fora de combate, como o Jorginho, como o Pulgar. Então, além do Palmeiras jogar no domingo, e a logística do Flamengo ser uma porcaria, ainda teve esse problema lá com o aeroporto do Peru, que eu não sei direito, que atrasou a volta do Flamengo. O Flamengo ainda tá no Peru e tem previsão de chegada só à noite. Só mais tarde da noite. No Rio de Janeiro. Só às 11 horas da noite. No Rio de Janeiro. Aí tá aqui, ó. Aeroporto do Peru tá fechado. O aeroporto não opera durante a madrugada. Isso tem afetado logística de times de futebol e viajantes que precisam retornar na quinta-feira pela manhã. E aí, cara, você precisa do aeroporto, né? Você não tem como usar, Pedrão, bota um helicóptero, daí leva para um... Tá, mas o avião tem que precisar de uma pista, velho. Você não tem jeito, né? Nós já temos aí a arbitragem para o jogo do Fluminense definida, né? Que é o Rafael Claus. Cara, eu acho o Claus até um bom soprador de apito, tá? Não acho ele ruim, não. Frente à imundícia aí de árbitros que nós temos aí, até que ele dá pro gasto aí da arbitragem do futebol brasileiro. Entretanto, o Flamengo tem essa implicação aí de chegar apenas depois. E aí, galera, nós temos até aqui uma situação muito importante, viu? Do Eric Faria, que é uma análise sobre a contratação do Paquetá e algo que eu queria que você prestasse muita atenção. Escuta. Um pitaco sobre o Paquetá, vejo muita gente associando as atuações dele ao valor que foi pago pela contratação e me parece que tem um erro gigante de quem avalia assim. Primeiro, o mercado atualmente é mais valorizado mesmo. Não adianta histeria, o Paquetá custa caro, o Vitor Roque custou caro, o Castilho custou caro, o Zico, o Romário, o Careca e outros hoje seriam impagáveis para o futebol brasileiro, mas eles não jogam mais, não adianta comparar. Quando o Flamengo contratou o Paquetá, investiu para ele dar resultado ao longo de 5 anos e não 5 jogos ou 5 semanas. Baita chatice. Ele não rendeu ainda isso e aquilo. Na minha opinião, ele vem evoluindo. Ontem, em Cusco, ele teve bem. Fez um jogo competitivo, finalizou com perigo, pediu a bola o tempo todo. Domingo, já havia feito um golaço quando saiu do banco. Contra o Santos, né? Passe, boa jogada do Plata. 5 anos não são 5 jogos. Acalmem vossos corações apressados. Olha, pra mim, Eric Faria, você não tá errado não, tá? Agora, a grande questão aí é que existem vários times, né? Como o Fluminense, que de vez em quando contratam atletas a um preço bem mais barato e que muitas das vezes rendem até mais, né? Então, a implicação, ela tá aí. Não exatamente, né, no que foi gasto, no Paquetá, aquela história da carochinha toda, né? Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo juntão, saudações rubro-negras.